Bom, finalizando a aula de projetos, tá? Eu não gravei, tá? Hoje os assuntos aí mais do vídeo, né? Que eu compartilhei com vocês. E a atividade, não tem uma atividade assim para compartilhar no EAD Box, tá? Mas tem aquela que a gente tinha combinado na semana passada. Isso vai valer para a nossa composição de notas, né? Claro, né? Eu tenho que ver vocês produzindo, né? E a forma de eu ver vocês produzindo é vocês me passando material, né? Eu não tenho outra forma. Como eu falei anteriormente, eu não consigo. Já é difícil presencialmente, fisicamente, acompanhar quem realmente está pondo a mão na massa ou não. A distância é mais complicado ainda, mas eu sempre parto, novamente eu falo, eu parto daquele pressuposto que é mais ou menos assim, é uma brincadeira, né? Até todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então eu também parto do pressuposto que todos estão fazendo o trabalho até que se prove o contrário, né? E o segundo pressuposto que eu parto, né, que todos somos adultos, né? Então não tem porquê vocês enganarem o professor, até porque o primeiro a ser enganado são vocês mesmos, né? E muito bom que eu vejo que a maioria aí tá se dedicando, então a gente está tendo um feedback aí de conversar a respeito do trabalho através dos e-mails, né? E, enfim, vamos manter isso aí, esse foco aí que daí vamos colher bons frutos. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo com vocês participativos, tem alguns que ainda não enviaram o trabalho, né? Então a primeira etapa do TCC/TCM é eu preciso ver o que vocês estão produzindo até 19 de abril, ou seja, vocês têm até segunda-feira que vem para enviarem o que vocês estão escrevendo, o que vocês estão produzindo no meu e-mail, tá? Então, aos que não enviaram e aos que já enviaram e já tiveram o primeiro, o segundo feedback, continuem trabalhando em cima e me enviando, tá bom? Então, a gente precisa desse conjunto aí, é dessa forma aí que a gente consegue trabalhar juntos, tá? Então, vamos trabalhando assim desse jeito. Bom, a respeito da aula de solos, né, o que nós havíamos visto na quarta-feira passada, eu havia passado 4 exercícios, né, para vocês. E desses 4 exercícios ficaram faltando né, para fazer a correção, que é esse exercício que eu estou pondo em tela agora aqui para vocês, que também já está disponível essa correção lá na nossa plataforma do EAD Box, tá? Que é um exercício que encerra o nosso assunto, que nós falamos dos índices físicos, mais especificamente aqui nós estamos falando de densidade, massa específica, né? E do grau de saturação. Lembrando que o outro índice físico que nós vimos lá atrás foi o teor de umidade. E também, se quisermos considerar como índice físico, né, mas também são cálculos, né, quando a gente trabalha com corte, aterro, a questão lá do empolamento e a compactação. Então vejam que essa primeira parte de solos tem muito assunto, né, tem muito assunto e ainda teremos mais um, que é o assunto que a gente vai começar na quarta-feira, né, que é ensaio, né, o ensaio de solos, né, especificamente o SPT, que é o popular ensaio de sondagem, que é aquele que vai detectar as camadas do solo, né? As primeiras camadas tendem a ter um volume de vazios maior, tendem a ter uma compactação menor, tendem a ter uma permeabilidade maior do que as camadas mais profundas, né? Então aí a gente vai entender um pouco essa questão aí das camadas do solo, falando um pouco a respeito aí do ensaio de sondagem, isso a partir de quarta-feira, e na segunda-feira que vem também, tá? A gente dá até uma dedicada maior para essa questão de solos na segunda-feira que vem, né? A gente dá um espaço maior aí para a questão de solos em vez
da disciplina de projetos, justamente porque aí depois, na próxima quarta, dia 21, já é feriado, né? E aí não teremos aula, mesmo a disciplina sendo à distância. E aí na semana seguinte, né, na próxima quarta-feira, que aí seria 7 mais 1, 8, 28, se não me falha a memória, já é a data nossa da primeira avaliação escrita de solos, que vai ter esse volume grande aí de assuntos a serem tratados no dia da nossa avaliação. Bom, então voltando aqui para o nosso último exercício aí que deixamos, aí, o exercício número 4, né? Essa correção ela também já está disponível lá no EAD Box, na nossa aula 11. Falamos aqui, uma amostra do solo possui densidade, né, massa específica de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Volume total, né, ou seja, o volume total dessa amostra, né, juntando água, ar e o solo, né, de 55 centímetros cúbicos. Volume de água, 12,8 centímetros cúbicos. Massa seca de 65 gramas. Pergunta-se qual o seu volume de vazios e qual o grau de saturação. Bom, para eu saber o volume de vazios, primeiro eu tenho que saber o volume seco, né? O volume da terra seca, né? Aí quando eu falo ali a massa seca, né? Ou seja, essas 65 gramas elas passaram, né? Ali pelas 24 horas de estufa. Uso a fórmula da densidade, né? Densidade igual massa sobre volume. Faço as substituições, a densidade foi informado, 2,7 gramas por centímetro cúbico, igual a 65 gramas da amostra, né? Dessa massa seca, dividido pelo volume. Manipulando essa equação de primeiro grau, o volume multiplica, né, pelo 2,7, isola o volume, o 2,7 passa para o outro lado dividindo, né? Então fica volume igual 65 dividido por 2,7. Executando-se essa divisão, chego no valor de 24,07 centímetros cúbicos, ou seja, o volume de solo seco é 24,07 centímetros cúbicos. Esse é o volume e a massa 65 gramas dessa amostra seca, tá? Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Sabendo-se isso, a gente lembra agora do faseamento do solo, né? As 3 fases que o solo pode ter. Eu entro com essa segunda equação aqui. O que essa equação diz? Ela diz o seguinte, o volume total, né? Ou seja, o todo, que é aquele 55 centímetros cúbicos, é a soma de 2 volumes. O volume de vazios, lembrando que vazio é água e ar, né? Mais o volume dos sólidos. Bom, eu tenho o volume total, que é 55. O volume de vazios eu não sei. E eu tenho o volume de sólidos, que é o que a gente acabou de achar agora em cima, 24,07 centímetros cúbicos. Fazendo essa equação aí de primeiro grau, né? Isolo o volume de vazios, o mais 24,07 passa para o outro lado subtraindo, 55 menos 24,07 igual 30,93 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume de vazios é 30,93 centímetros cúbicos. A saturação, ou seja, a porcentagem, né, de água que eu tenho na relação do volume de vazios, né, o quanto de água que eu tenho, né, o quanto do vazio é de água, né, a colocação correta seria essa. Lembrando que quanto mais perto de 100%, mais saturado é, ou seja, mais cheio de água, né, mais água eu tenho nos vazios. E quanto mais próximo de 1, mais ar eu tenho, né? Ou seja, menos água eu tenho. Né? Então, quando algo está saturado, está aproximando-se do 100% da quantidade de água que pode estar dentro desse volume de vazios, falando-se a título de solo. Né? É isso que significa quando a gente fala de saturação. E a fórmula da saturação é o volume de água dividido pelo volume de vazios, multiplicado por 100, né, já que ela é expressa em porcentagem. Então, é 12,8 dividido por 30,93 vezes 100. Realizando-se essa conta, chegamos aí
na saturação, o grau de saturação dessa amostra, né? Que lembrando que essa amostra representa aquele solo da onde foi pego, né? Essa amostra para poder chegar nesse índice, né? De 41,38%. Esse é o grau de saturação dessa nossa amostra. Alguma dúvida, alguma colocação desse exercício? Não, professor, de boa. Bom, lembrando que ele era o último lá da nossa lista, né, da aula passada. E ele não foge muito do que nós estamos trabalhando, tá? E eu, nas nossas avaliações, claro que eu vou dar esses exercícios para vocês, mas eu mudo os valores, tá, gente? Eu não cobro exatamente nem mais nem menos daquilo que foi discutido em sala de aula, tá? Mesmo nessa modulação nossa à distância presencial, eu não cobro exatamente nem mais nem menos do que a conceituação que vocês têm que saber, e claro que a conceituação também do que vocês veem em classe, tá? Então eu também não fico inventando a roda, não fico inventando moda, e eu acho que assim é uma forma mais tranquila de nós trabalharmos. Deixei lá no EAD Box uma questão teórica, tá? E a questão, ela está lá, teórica, para vocês escreverem, e ela diz mais ou menos, na verdade ela pergunta mais ou menos o seguinte: com o que nós vimos até agora dentro da disciplina de solos e fundações, seja na parte teórica ou nessa parte de índices físicos, e a gente pode entender os índices físicos desde o que nós estamos vendo de empolamento, de compactação e por aí vai. Pergunto para vocês, tudo isso, qual que é a importância de tudo isso para que a gente detecte o melhor, detecte no solo os tipos ou melhores tipos de fundação que a gente tem para poder trabalhar. E aí eu peço para vocês responderem isso, né, com as palavras de vocês, tá? Então assim, com tudo que nós vimos até agora, né, hoje é a nossa aula 11, né, que envolve todos esses assuntos, engloba todos esses assuntos, o que vocês têm a dizer que isso tem como bagagem para que nós coloquemos essa experiência aí na definição, na determinação nossa de uma fundação, né? Por que é importante estudar o solo, tá? Então eu quero ler, né? Eu quero saber de vocês, né? O porquê disso, tá bom? Alguma dúvida, alguma colocação, qualquer coisa que vocês queiram falar? Professor, é o Emerson. Oi, Emerson. A avaliação 10 lá é para a gente colocar esses 4 exercícios, né? A atividade 10, né? Isso. Beleza. Ô, professor. Isso era para colocar no exercício 4. Então é para colocar todos lá, né? Todos os exercícios de 1 ao 4 na atividade 10, né? Sim. Obrigado. Quem mais falou? Foi eu. Esse último exercício que você corrigiu agora, o meu deu 41,66%. Não deu a mesma coisa. Não, fala de novo, é que eu não entendi. Esse último exercício que você corrigiu agora, o resultado final deu 41,66%. É algum arredondamento que foi utilizado aí diferente do que eu acabei utilizando. Mas 41,66 e 41,38 não é por isso que vamos discutir. Está correto os dois. Ah, beleza, então. Eu tô vendo uma mensagem do Jonathan. O que é a sua pergunta, Jonathan? Não estou entendendo aqui. Então, professor, eu fui responder essas atividades, essas 4, e eu achei que era só aquelas 2 primeiras, e acabei mandando, entendeu? Aí eu entrei em contato com as meninas, que a
pergunta 3 e a 4, elas não saíram a resposta lá. Sim. Eu não coloquei a resposta lá. Aí eu estou enviando aqui pelo WhatsApp. Eu entrei em contato com as meninas lá, elas não conseguiram fazer com que eu... Me manda no e-mail as respostas. Não manda nada no WhatsApp, assim que eu não... Vai se perder isso daí. Tá bom, tudo bem. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Espera aí, só um minuto. Estou respondendo uma mensagem aqui. Vamos lá. Alguma outra coisa que vocês queiram colocar aqui, questionar? É de boa. Ouvi um caramba aí, mas... aí tudo bem. Bom, gente, então por hoje o que eu tinha para vocês é isso. Ainda vou ficar aqui disponível até mais uns 10, 15 minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, seja de projetos ou solos e fundações, eu estou por aqui. Pode enviar a presença, né, professor? Pode enviar. Quem não enviou a presença, envia aí, por favor. Beleza, professor, valeu. Valeu, professor, boa noite. Boa noite, senhores. Valeu, professor. Boa noite, obrigado. Professor, eu tenho uma pergunta. Manda. As pessoas em geral que estão fazendo o trabalho sobre solos, elas têm que falar a respeito de ambos os solos ou apenas os principais, que seriam esses apresentados aí? Pois é, veja bem, isso daí a gente remete à primeira aula nossa de projetos, né? Que é a definição do tema do seu trabalho. Eu não engesso vocês para que vocês escolha isso ou escolha aquilo. Se você quer comparar argila com areia, ok. Se você quer falar dos benefícios das propriedades positivas e negativas de se utilizar de um solo arenoso, ok. Se você quer falar das propriedades positivas e negativas de se construir sobre um solo argiloso, ok. Ou seja, essa resposta ela tem várias... A sua pergunta tem várias respostas, né? Então, não é engessado assim de faça isso, faça aquilo, e essa definição a gente já tinha que ter tomado ela nos primeiros dias, né? Eu já bati essa tecla bastante com vocês. Assim, eu digo assim, eu sei que o senhor falou agora em escolher um solo arenoso, um solo argiloso, mas eu digo assim, em geral, eu tenho que falar de todos eles? Tá, acho que eu entendi melhor a sua pergunta. No desenvolvimento é legal você falar, tá? Porque assim, como que eu vou falar, voltando para o meu exemplo, se eu estou falando de propriedades positivas e negativas de um solo argiloso, por exemplo. Como que eu vou falar as coisas positivas e negativas de um solo argiloso se também existem outros tipos de solo? Existe o silt, existe a areia. Então, no desenvolvimento do seu trabalho, o desenvolvimento é o que vai encorpar o seu trabalho, ele vai dar valor ao seu trabalho. Você fala a respeito também dos outros tipos de solo que existem. Ok, entendi. E aí eu pego de exemplo até o meu trabalho que eu vou mostrar para vocês, principalmente vocês que entraram agora nesse semestre. O meu trabalho, vocês viram lá o anteprojeto que eu mandei, ele tem o título, né, do que eu já dei para o meu anteprojeto, que é um comparativo de ligações ferroviárias entre dois aeroportos. Só que, se eu
foco do meu trabalho, né? Só que lá no meu desenvolvimento, eu falo das ligações rodoviárias, eu falo dentre as ligações rodoviárias, o carro, o táxi, o Uber, o ônibus. Tudo isso dá volume para o trabalho, né? E não apenas das ligações ferroviárias, que é o foco do meu trabalho. Então, se o foco do seu trabalho é a areia, por exemplo, nada impede de você, no seu desenvolvimento, você falar da argila, do silt, da rocha, porque tudo isso vai só engrandecer ainda mais o seu trabalho. Certo? Certo? Beleza, gente. Então, qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Eu vou aproveitar o restante aqui do nosso tempo para lançar o vídeo aí da aula aí de solos, é a aula 11, tá? E lanço lá no EAD Box, tá? E aí, como eu já falei também anteriormente, aí o que tiver faltando de responder os e-mails, né, dos trabalhos que eu estou devendo a vocês, eu pretendo finalizar isso aí até amanhã, tá bom? Agradeço aí todos e uma boa noite. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado, professor. Boa noite. Ah, você tá aqui. Boa noite, gatinha. Bom, até mais, gente. Até mais. Até mais.